o monopólio e a era dos barões ladrões de Gildedage. A Standard Oil foi o exemplo mais notório de monopólio durante a Gildedage Era Dourada nos Estados Unidos. O poder e a riqueza de Rockefeller e de outros magnatas da época, como Andrew Carnegie Siderurgia e J.P. Morgan Finanças, eram imensos. A forma como eles controlavam indústrias inteiras e exerciam influência política pode ser comparada ao poder dos grandes senhores feudais da Idade Média que dominavam vastas terras e populações com sua rede de oleodutos, refinarias e empresas de distribuição, controlavam o mercado do petróleo de forma tão completa que parecia inabalável, da mesma forma que um reino medieval parecia ser o poder absoluto em sua região. A desintegração e as leis antitrust. A ascensão da Standard Oil provocou uma reação do governo americano e do público, levando à aprovação das leis antitrust, como a Lei Sherman de 1890. A dissolução em 1911, dividida em dezenas de empresas menores, incluindo a Standard Oil de Nova Jersey, que se tornaria a Exxon, e a Standard Oil de Nova York, que viraria a Mobil, é um paralelismo, com a fragmentação de grandes impérios ao longo da história. Por exemplo, a queda do Império Romano, que se dividiu em diversos reinos menores, ou a divisão do Império de Alexandre o Grande entre seus generais. Nesse sentido, é um exemplo de como o poder excessivo, concentrado em uma única entidade, eventualmente leva a uma desintegração, seja por pressão externa ou por conflitos internos. O imperialismo econômico, a busca por novos mercados e recursos por parte da em todo o mundo pode ser vista como um reflexo do imperialismo e do neocolonialismo do século XIX e início do século XX. Assim como as potências europeias competiam por colônias na África e na Ásia para extrair matérias-primas e garantir mercados, e outras gigantes do petróleo expandiu sua influência globalmente. A luta pelo controle de campos de petróleo em regiões como o Oriente Médio, América Latina e Extremo Oriente, muitas vezes com o apoio de seus governos nacionais e com as disputas por territórios, durante a era das explorações e as subsequentes rivalidades imperialistas. O Repórter Esso foi um dos programas de rádio e televisão mais importantes e influentes da história do jornalismo brasileiro. Revolucionou a maneira como as notícias eram transmitidas e se tornou uma referência de credibilidade para milhões de ouvintes e telespectadores. O Repórter Esso estreou no Brasil em 28 de agosto de 1941. Durante o auge da Segunda Guerra Mundial. O programa foi criado pela agência de notícias americana United Press e patrocinado pela Standard Oil, empresa que deu origem à marca Esso. Seu formato era uma novidade, um noticiário curto, direto e objetivo, que ia ao ar várias vezes ao dia. Antes do Repórter Esso, as rádios costumavam ler notícias diretamente de jornais impressos. O novo programa mudou isso, com uma equipe de jornalistas dedicada a apurar e adaptar as notícias para a linguagem radiofônica. A locução era marcante, com um ritmo vibrante e uma entonação que criava urgência e seriedade. O bordão testemunha ocular da história rapidamente se tornou sinônimo de credibilidade. A voz mais famosa do programa foi a de Heron Domingues, que narrou eventos cruciais da história, como o fim da Segunda Guerra Mundial. Sua narração do anúncio da morte de Adolf Hitler é um dos momentos mais icônicos do rádio brasileiro. A transição para a televisão e o fim. Em 1952, o Repórter Esso também estreou na televisão, na TV Tupi. A versão televisiva seguiu o mesmo formato e também se tornou um sucesso, com sua vinheta icônica e a forma direta de apresentar os fatos. O programa noticiou acontecimentos marcantes da história do Brasil e do mundo, como suicídio de Getúlio Vargas 1954, a morte de Carmen Miranda 1955, a renúncia de Jânio Quadros 1961, eventos da ditadura militar no Brasil, embora sob forte censura, como a leitura de discursos de oposição. Com o passar do tempo, as próprias emissoras de rádio e TV começaram a criar seus noticiários, seguindo o modelo criado pelo Repórter Esso. A concorrência e a mudança no cenário jornalístico levaram ao fim do programa. A última edição no rádio foi ao ar em 31 de dezembro de 1968 e na TV em 31 de dezembro de 1970.